pessoas acompanharem o nosso estudo, aprenderem a palavra. Você que está aqui no Instagram, seja bem-vindo também. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo do livro de Tito e hoje estaremos finalizando. E aí eu tenho uma novidade também no final aqui do nosso estudo para você fazer as suas perguntas. E no final a gente também está respondendo, ok? Então vamos só aguardar o pessoal chegar aí para a gente poder fazer aqui o nosso, para a gente iniciar aqui o nosso estudo. Hoje a gente vai estudar Tito, capítulo 3. Deixa só eu partir do verso. Tito, capítulo 3. Deixa só o intérprete chegar aqui que a gente vai começar o nosso estudo. Você que está nos acompanhando, compartilha aí nesse aviãozinho. Oi, Larissa, tudo bom? Deixa só eu rapidinho pegar aqui, gente, um papelzinho que eu esqueci. Precisar. Espera aí. Cheguei. Fiz umas anotações aqui e acabei esquecendo ali. Não. Ok, gente, então vamos lá. Vamos começar nosso estudo. Vamos orar para nós começarmos a continuarmos aqui no livro de Tito. Deixa só eu colocar aqui a estudo expositivo de Tito, capítulo 3. Júnior, Kieves, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ver do verso 9 até o verso 15. Aí eu vou colocar aqui um momento com a paz, meu irmão Estevão. Sempre está nos acompanhando aqui, muito bom. Ok, fixei, viu, gente? Bem, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que esteja nos orientando. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, obrigado por tua misericórdia conosco. Abençoa, Pai, esse momento, faz com que esse estudo, Senhor Deus, seja bênção para as nossas vidas e que o Senhor venha a falar conosco, Pai, mover os nossos corações, a nossa mente em Cristo Jesus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a novidade hoje, a gente puxou um pouquinho para mais cedo, né, para as 8 horas, e aí o nosso estudo ele vai até as 8h30, ok? E depois de 8h30, aí a gente vai ter 15 minutos de perguntas e respostas, certo? Quem ficou satisfeito de 8h30, disse, não, pastor, eu finalizou o estudo, aí você sai da live, certo? Agora, quem quiser participar do momento de perguntas e respostas, vai ser nos 15 minutos finais, certo? De 8h30 a 8h45. Então, se você tem dúvidas a respeito do assunto, viu, gente? Não vá perguntar, pastor, tem alienígenas? Existe extraterrestres na Bíblia? Não é essas perguntas, certo? Você vai perguntar relacionado ao estudo, ok? Ao estudo do livro de Tito, beleza? Então vai ser feito assim. Então você vai mandar sua pergunta. Eu não vou responder a pergunta enquanto eu estou explicando, certo? Para não perder a compreensão aí da linha do que eu estou explicando. Mas aí no final a gente tem um pessoal do nosso grupo de mídias digitais, eles vão estar atentos aí na live
e vão estar mandando. Eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto, aí eles mandam para o meu WhatsApp, para o nosso grupo de mídias, e aqui do nosso grupo de mídias eu vou responder as perguntas. Então, o pessoal de mídias aí que fiquem atentos, né, ao estudo. E quando aparecer uma perguntinha aí, eu não vou poder estar lendo, nem sempre eu estou explicando aqui, posso estar olhando. O meu cérebro não funciona assim, não sou multitarefas. Então, aí você vai anotar aí, o pessoal vai me ajudar, ok? Então vamos lá, gente. Nós vimos aqui que a epístola de Tito, ela é uma epístola do apóstolo Paulo para Tito. Tito este que era um presbítero da cidade de Creta, e ele foi deixado por Paulo lá para organizar as igrejas daquela região. Uma maneira de organizar as igrejas daquela região, a gente vê lá em Tito, capítulo 1, no verso 5, quando Paulo ele diz, né, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia a você. Então, uma das características de uma igreja organizada é uma igreja que possui lideranças espirituais, pastores, presbíteros, líderes, pessoas que lideram a igreja. Então, uma igreja organizada precisa ter uma liderança espiritual pastoreando essa comunidade, entendeu? Então, isso é extremamente importante para uma igreja organizada. O próprio livro de Tito está nos dizendo isso aqui. A igreja organizada, ela tem essas lideranças instituídas. Outra coisa também, ele dá a lista das características desse presbítero. A gente viu que são 16 características. Das 16 características, apenas 2 dizem respeito às habilidades de pregação, ensino na palavra. Conhecimento, mas voltado para o conhecimento. Os outros 14, então praticamente aí mais de 90% das características são características de caráter. Então, um líder espiritual de uma igreja, um ministro de uma igreja, alguém que pastoreia a igreja, deve ser uma pessoa com um caráter. 90% das características bíblicas dessa pessoa são características que evidenciam um caráter dele. 2 das 16 características apenas dizem respeito ao conhecimento da palavra. Diz respeito ao conhecimento da palavra, e o segundo diz respeito à habilidade de ensinar essa palavra às pessoas. Então, isso é importante. Depois, ele fala sobre combater os falsos mestres, principalmente os judaizantes, que era o contexto que ele estava lidando lá, para que eles viessem a mudar a forma deles refletirem a respeito da vida e, quem sabe, até se converter se eles fossem incrédulos, né? No caso ali, sendo eles incrédulos. Depois ele dá umas instruções a respeito de como a vida cristã é evidenciada, né? A salvação ela é evidenciada por meio das obras, né? Não, a salvação, as obras não salvam, mas a salvação é evidenciada por meio de uma mudança de atitude. E ele chama vários grupos, né? Os idosos, as mulheres idosas, homens idosos, mulheres idosas, jovens casadas, homens jovens no geral. Depois ele fala a respeito das lideranças, a respeito dos servos, a respeito dos senhores. E aí ele vai dando tudo isso aí. Por que ele faz isso? Para que, capítulo 2, verso 14, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Então esse é o grande objetivo do ensino bíblico e da evidência da salvação por meio das obras, porque Deus separou um povo exatamente para esse objetivo. Aí no capítulo 3, no verso 1 ao verso 8, a gente viu, né, a questão de de lidar com as autoridades, né, o respeito às autoridades. Ele mostra que nós éramos pessoas que vivíamos conforme as paixões do mundo, mas nós somos diferentes hoje, devemos ser diferentes hoje, exatamente porque ele nos lavou pelo derramado do Espírito Santo, nos resgatou, nos deu uma nova esperança. Isso a gente viu também semana passada. E aí no verso 8, capítulo 3, verso 8, é quando ele chega e diz o seguinte: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas
para todas as pessoas. E agora ele vai dar algumas dicas práticas, especificamente aqui para Tito, né, como ministro, como líder daquela igreja. Primeira coisa que ele vai aqui no verso 9 é quando ele diz: evite discussões tolas. Então agora ele vai dizer para ele evitar algumas coisas no seu ministério. Discussões tolas. O que são discussões tolas? Sobre tolices, sobre coisas que não têm a verdadeira importância eterna. Você já deve ter visto pessoas debatendo sobre bobagem na internet, debatendo sobre questões teológicas que a Bíblia não responde, que o cara fica tentando e tentando e tentando responder, apresenta seu ponto, apresenta briga, causa divisão, causa discórdia, tudo mais. Então, Paulo diz, olha, evite as questões tolas, coisas inúteis, coisas que não vão trazer proveito. Você já deve ter visto pessoas discutindo coisas tolas que não vão trazer benefício algum. Aí ele dá um outro exemplo, genealogias. Isso provavelmente eles discutiam a respeito das genealogias, a forma como essas genealogias elas interferiam na escolha de Deus, escolha soberana de Deus, ou basicamente a gente não tem muita explicação sobre o que seriam essas genealogias, certo? Mas são, na perspectiva judaica, eles discutiam muito a respeito da genealogia dos profetas, da genealogia do verdadeiro judeu, ou questões de tribos e coisas e tais que poderiam ser discutidas no contexto judaico. Outra coisa também que ele dá é controvérsias e debates sobre a lei. Então ficavam debatendo sobre a lei. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Isso é para você ter uma ideia das discussões, né, que os escribas e fariseus tinham a respeito da lei. Eles pegavam a lei e ficavam debatendo, né, tentando encontrar determinadas... para vocês terem uma ideia, eu não lembro agora o número, veio na mente, né, mas eu posso dizer para você um número errado. Mas se eu não me engano, eles haviam levantado 39 categorias de trabalhos que você não pode fazer no sábado. Porque eles tinham tanto medo de quebrar a lei do sábado que os escribas, os estudiosos, começaram a elaborar interpretações e fazer uma lista de coisas que você não podia fazer no sábado, que se você fizesse, para quê? Para facilitar para as pessoas poderem compreender e não correr risco delas quebrarem a lei de Deus. Então eles tentavam, entre aspas, né, facilitar para as pessoas. Só que com isso eles entravam agora em debates. Será que é 39? Será que é 38? Não, mas aquela não é, mas aquela é. Então, debates e controvérsias a respeito da lei, o que é, o que não é. Então, isso são coisas que Paulo diz, olha, Tito, não perca seu tempo discutindo, debatendo coisas que são interpretações humanas daquilo que é divino, daquilo que é a lei de Deus, é a vontade do Senhor. Ele vai dar algumas coisas no final, né, a gente vai perceber, que meio que dá um certo contraste com o que ele está falando aqui, certo? Com o que ele está demonstrando aqui. Mas uma coisa interessante é que a grande perspectiva disso está evidenciada no porquê. Sempre que você for interpretar um texto bíblico, você observe essas palavrinhas. Portanto, porque, no entanto, mas. Então são palavras que no português eles vão dar um sentido ou algo contrário ou uma explicação. No caso aqui desse verso 9, ele está dando uma explicação. Quando ele diz evite discussões tolas, eu estou usando aqui a NAA, certo? Então ele começa lá no verso 8, quando ele termina o verso 8 ele põe um ponto, certo? Então vai começar um novo pensamento. Evite discussões tolas, vírgula, genealogias, vírgula. Então agora ele está dando uma classificação. Discussões tolas é uma coisa. Segunda coisa, genealogias, outra coisa. Terceira coisa, controvérsias e debates sobre a lei. Então isso é uma coisa só. Aí ele dá aqui, na minha tradução, ponto e vírgula. E agora ele vai explicar por que essa lista de coisas aqui, elas devem ser evitadas. Ele não disse evite.
Então ele vai dar agora o porquê, certo? Porque são inúteis e sem valor. Ou seja, uma coisa inútil é uma coisa que não tem utilidade. Você debate, 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 e na prática aquilo não vai servir de nada, nem aquilo não vai acrescentar, nem vai diminuir. Pelo contrário, vai diminuir, porque vai provocar discussões, brigas, divisões. E isso não são coisas proveitosas para o reino de Deus. Né? Então, enquanto tem pessoas lá debatendo sobre questões teológicas, existem outras que estão servindo ao Senhor de verdade, lá no campo missionário. Né? Enquanto o cara está debatendo lá dentro de um seminário questões teológicas, não que debates teológicos ou discussões teológicas sejam importantes, existe o seu espaço, o seu momento, o seu lugar, certo? Tudo isso é importante, mas existem pessoas que perdem o tempo naquilo que realmente elas poderiam estar fazendo de útil para o reino de Deus, para ficar debatendo questões que não vão trazer nenhum tipo de benefício para o reino de Deus. Pelo contrário, vai trazer malefícios para a vida cristã. Não estou dizendo aqui que você não possa debater heresia, no sentido do cara estar dizendo uma heresia, você chegar e dizer, meu irmão, olha, isso aí está errado, cara. Isso aí que você está dizendo não está correto. Então são coisas que sim, você deve discutir. Mas você tem que ter muito cuidado, porque o conselho do apóstolo Paulo aqui é que você toma parte do seu tempo tornando sua vida inútil porque você está discutindo coisas que não vão trazer nenhuma utilidade para o seu ministério. Então essa é a razão que ele dá, porque são inúteis e sem valor. São coisas que não têm valor algum para a eternidade. Um ponto interessante que eu quero que você... e é interessante a gente também fazer comparações, já que o pensamento do autor aqui é do apóstolo Paulo, então, você pode fazer uma comparação com outros textos. Aí você pode dizer, pastor, a Bíblia explica a própria Bíblia. É verdade. No entanto, a gente precisa ter muito a consciência de que eu preciso compreender os textos no seu contexto para poder comparar os textos. Certo, gente? Então, a ideia é sempre o quê? Eu vou, por exemplo... se eu for comparar um texto de Paulo com um texto de Pedro, eu preciso levar em consideração que eu tenho a teologia de Paulo e a teologia de Pedro. Não é que as teologias são concorrentes ou diferentes, mas eu tenho que levar em consideração que Paulo tem determinadas percepções, Pedro também tem determinadas percepções que devem ser levadas em consideração na maneira como eles escrevem. Isso me ajuda a interpretar corretamente o texto bíblico. Eu preciso ter essa compreensão. Como aqui a gente está comparando Paulo com Paulo, então a gente sabe que a estrutura de raciocínio, quando ele estava escrevendo, é a mesma, porque estava saindo da mesma mente, certo? A gente sabe que soberanamente Deus está guiando tudo. Então eu posso comparar Paulo com Pedro, mas eu tenho que levar em consideração que são autores diferentes, que abordam questões sob perspectivas distintas. Certo? Mas que não são contraditórias, são complementares. Ok? Espero que eu tenha conseguido explicar bem. Então, já que a gente vai comparar Paulo com Paulo, isso é importante. Mas, ok, o autor com o mesmo autor. Agora eu tenho que ir para o livro. Então, eu tenho que entender o versículo bíblico no contexto do livro, para poder comparar um versículo com outro versículo. O versículo que eu estou falando aqui para vocês é a gente comparar esse de Tito, né? Tito capítulo... Deixa eu pegar aqui. Sumiu aqui. Tito capítulo 3, verso 9. A gente comparar esse texto, Tito capítulo 3, verso 9, com 2 Timóteo capítulo 2, verso 23. Certo? Capítulo 2, verso 23. Quando a gente faz isso, a gente precisa levar em consideração o que Paulo está falando a Tito aqui dentro do contexto do verso de Tito. O que é que ele está falando? Ele está dando agora dicas gerais para Tito. Depois de ter dado todo aquele, né, aquelas dicas, né, aquele direcionamento, agora ele está chegando em dicas gerais para Tito. Está conseguindo ouvir, Larissa? Deu uma travadinha agora, eu perdi essa última frase. Oi? Deu uma travada, eu perdi essa última frase. Ah, sim, tá certo. Então, a gente precisa entender
Paulo, ele falou para Tito no contexto da carta, no momento final da carta, onde ele está dando as últimas orientações a Tito. E agora, se a gente for lá para 2 Timóteo capítulo 2, Paulo também está dando dicas sobre o ministério para Timóteo. Se você for lá para 2 Timóteo capítulo 2, verso 23, ele diz também o seguinte, ó, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. É interessante que no contexto de Timóteo, Paulo fala isso logo após o verso 22, quando ele diz, foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz dos que com o coração puro invocam o Senhor. Possivelmente, no contexto bíblico, uma das paixões da mocidade que Paulo faz referência aqui é o desejo, muitas vezes, de proeminência, de mostrar que é o mais esperto, é o mais sábio. Eu venço o debate, eu ganho a batalha teológica, eu sou o cara, eu sei muito. Isso também é uma das paixões das pessoas imaturas na fé e imaturas na vida como um todo. E aí, ele dá no verso 23, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, essas questões loucas também são atrativas para o jovem que quer debater teologia na internet. Você já deve ter visto isso. E aí, no verso 24, ele diz o quê? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Ele não está dizendo que o servo do Senhor tem que ficar calado, mas ele está dizendo que o espírito do servo do Senhor não deve ser o espírito contencioso, brigão, que quer encontrar motivo para sair dando pancada em todo mundo, pancada teológica em todo mundo. Mas ele diz, o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sempre sofredor. Aí no verso 25 ele diz, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Então, a posição do servo de Deus não é a posição do vitorioso, se vier, eu derrubo, pode vir que eu derrubo. Não. A posição do servo do Senhor é a posição do servo sofredor, aquele que diz assim, olha, eu estou aqui para te explicar o que eu penso. Se você quiser aprender, eu estou à sua disposição. Se você não quer aprender, beleza, segue teu rumo. Mas se você quiser, eu estou aqui para ajudar você a compreender o que eu creio a respeito da vida cristã, a respeito da palavra de Deus. Essa deve ser a posição, ganhar as pessoas para Cristo e não ganhar o debate. Eu não devo desejar ganhar mais o debate do que a alma daquela pessoa. Então esse é o coração que Paulo dá a Timóteo aqui, e a gente pode também entender que o coração semelhante no pensamento de Paulo está presente também em Tito, quando ele diz, olha, Tito, cuidado, não se envolva com determinadas questões, evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. E agora ele entra numa coisa interessante, quando ele dá no verso 10, ele dá um outro evite. Uma outra dica importante, interessante para você interpretar a Bíblia é você ver palavras e ideias repetidas. Palavras e ideias repetidas. Isso te ajuda a entender a estrutura do pensamento do autor. Se você olhar no verso 9, ele diz, evite discussões. No verso 10, agora ele diz, evite a pessoa. Olha só que interessante. Primeiro, evite o debate ideológico inútil. Agora, evite a pessoa, uma pessoa específica. Ou seja, tem momentos que você tem que evitar determinadas pessoas. Certo? Ele vai dizer por quê. Primeiro ele diz, evite discussões todas, porque são inúteis. Então, se você tentar entrar no debate para dizer, agora eu vou ganhar esse debate, finalmente eu vou resolver o problema do calvinismo e do arminianismo, numa tacada só, essa vai ser a tacada final. É isso aí, cara. E aí você, não resolve nada, porque tem muita gente discutindo há muitos anos, e você não resolve nenhum problema, achando que está resolvendo. Então, peraí, evita determinados debates, discussões. Meu irmão, eu sou calvinista, ok, então deixa eu apresentar meu ponto, por que eu penso assim. Não, eu sou arminiano, deixa eu apresentar meu ponto, por que eu penso assim. Respeite o seu pensamento, acho que o seu pensamento está errado, mas respeito o seu pensamento, ok, beleza. Agora tem, por quê? Porque
o espírito contencioso no debate não é para achar a verdade. Essa é a grande questão. Os contenciosos, eles não têm desejo de achar a verdade. Tem um provérbio, esqueci agora qual é o provérbio, mas diz assim, que o tolo, deixa eu ver se eu acho aqui, o tolo não tem prazer no entendimento. Deixa eu ver se eu acho aqui, na pesquisa. Aqui, Provérbios 18:2. Provérbios 18:2 diz que o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas que se ouça sua opinião. Então, pessoas que debatem, discutem na internet o tempo todo, elas não estão interessadas em chegar no entendimento, elas estão interessadas em vencer o debate. Então, evita debater com gente que tem esse espírito. Você vai perder tempo com isso. Determinados debates são inúteis. Eu mesmo ajo assim, irmãos. Quando eu começo uma pessoa me pergunta uma coisa, eu vou lá, respondo, comento. Quando eu começo a perceber que a pessoa ela não quer entender ou chegar numa compreensão, mas ela quer só ganhar o debate, automaticamente, Deus abençoe, meu irmão, valeu, vai na paz. Eu paro por aqui com minha tentativa. Agora ele vai falar da pessoa. Interessante, no verso 10 ele diz, evita a pessoa que provoca divisões. Então agora você tem uma pessoa que provoca divisões. O que é uma pessoa que provoca divisões? É uma pessoa que gosta de juntar para si grupos. O que é provocar divisão? É dividir no meio, dividir em 3, dividir em 4. Mas normalmente a pessoa que gosta de provocar divisões é uma pessoa que gosta de trazer para si um grupo de pessoas que apoiam ele e o outro grupo que não apoia fica do lado de lá. Então é nós contra eles. A Bíblia chama isso de espírito contencioso. É o espírito provocador de contendas. Pessoas que gostam de formar grupos ou grupinhos são pessoas contenciosas. Elas têm um espírito de divisão. Elas não têm um espírito de união, de unidade, de buscar unir todos em torno do mesmo evangelho. Por quê, irmãos? Porque a igreja deve estar unida em torno do mesmo evangelho, em torno do mesmo espírito, da mesma doutrina do evangelho. Então, eu não vou me unir, por exemplo, com um adventista, porque ele tem um evangelho diferente do meu. Eu não vou me unir com um testemunho de Jeová, porque ele tem uma fé diferente da minha. Eu não vou me unir com um neopentecostal, porque ele tem uma fé diferente da minha. Então, mas eu devo me unir com pessoas que têm o mesmo compromisso de fé que eu tenho. E que as doutrinas básicas da fé, elas são iguais, elas cooperam para o mesmo objetivo. Eu devo me unir com essas pessoas. Então, dentro de uma igreja cristã, as pessoas devem estar unidas debaixo da mesma doutrina evangélica, mesmo que alguns discordem. Imagina que tem igrejas que tem um arminiano e um calvinista, tem um dispensacionalista, tem um pós-tribulacionista, doutrinas diferentes. Tem igrejas que têm doutrinas distintas nesses pontos e as pessoas devem conviver. Por quê? Porque eles se unem em torno de Jesus é o único Senhor, só existe um caminho para a salvação em Cristo. Todas essas coisas unem as pessoas em torno do evangelho do Senhor Jesus, o evangelho bíblico, certo? Que só tem Jesus como mediador, esse é o evangelho bíblico, certo? Agora, se as pessoas na igreja elas começam a se dividir por questões diferentes, no sentido de, por exemplo, você está lá na igreja e você é arminiano, tem um irmão lá que é calvinista. Arminiano e calvinista, no meu entendimento, eles creem nas mesmas bases doutrinárias. São irmãos em Cristo. Mas aí fica uma pessoa que está com sentimento de dizer, nós somos os calvinistas. Aí o outro lá, nós somos os arminianos. E aí começa dentro da igreja aquela divisão, aquele debate. Ou seja, é o espírito da divisão, o espírito contencioso. Essa pessoa não está interessada em unidade, ela está interessada em divisão. Para ela é mais importante separar do que juntar os diferentes. Para ela é mais importante separar os diferentes do que juntar os diferentes. Esse espírito contencioso no coração dessa pessoa é esse que Paulo está falando aqui. Evita a pessoa assim.
Outra coisa, por exemplo, pessoas dentro da igreja que tem pessoas que têm afinidade, por exemplo, gosta de um determinado esporte, tem outros que não gostam. Aí esse grupo do esporte começa a desprezar o grupo do que não gosta daquele esporte, de um jogo, ou determinado grupo se une, não, nós somos muito amigos, e o outro grupo não é, não, aquela pessoa não é muito da nossa laia, não, e começa a se dividir, a querer provocar grupos, grupinhos, divisões. Paulo diz a Tito, Tito, evita gente assim, Tito. Evita gente que gosta de formar grupinhos, divisões, partes na igreja. Evita. O que é que ele continua dizendo? Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, o que é isso? Peraí, deixa eu ler no contexto para você entender. Evita a pessoa que provoca divisões. Aí você diz, evita quando? Como? Para sempre? Olha só que interessante. Evita a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Então você foi olhar para a pessoa que gosta de formar grupinho, provocar divisão na igreja. Você chega lá para a pessoa e diz, olha, esse grupinho aí está errado. Parem com esse comportamento. Isso não está correto. A unidade da igreja tem que ser todo mundo junto. Olha, esse negócio de arminiano de um lado, calvinista, essas brigas aqui, que uma é dispensacionalista, outra é a milenista. Olha, gente, vamos parar com esse negócio, vamos buscar a unidade da nossa fé, vamos respeitar as diferenças de comportamento, as diferenças... Não estou falando, gente, de doutrinas hereges, não estou falando isso. Mas vamos buscar uma unidade em Cristo, servir uns aos outros, amar uns aos outros. Aí você vai e conversa com as pessoas. Só que tem um ou dois que não te ouvem. Aí você já foi lá e chamou a atenção uma vez. Você vê que a pessoa você vê que a pessoa continua com o mesmo comportamento. Até finge, para você que ouviu, que aceitou, dá um legalzinho para você, diz assim, tamo junto, pastor. Aí você depois vai lá e fala de novo. Aí a pessoa, beleza, ou fica com raiva, mas não escuta de novo. Aí ele diz, evita essa pessoa, se você falou uma vez, duas vezes, e a pessoa não mudou a atitude dela e continuou ali, querendo um grupinho A, grupinho B, formando isso, formando aquilo, divisão, fofoquinha, barará, bororô, bururu. Então, meu amigo, evita essa pessoa, deixa ela pra lá. Essa pessoa não vai mudar, ela não quer mudar. E aí ele diz, por que essa pessoa não quer mudar? Olha o verso 11. Pois você sabe que tal pessoa está pervertida. Olha só que coisa pesada, gente. Você sabe que tal pessoa está pervertida. Ou seja, o coração dessas pessoas é um coração pervertido. Sabe por quê, gente? Porque o evangelho de Cristo, ele derruba a parede de separação. E o que essas pessoas fazem é construir muros de separação entre pessoas dentro da igreja. Então essas pessoas, elas fazem o anti-evangelho. O que é o anti-evangelho? O evangelho vem para quebrar muros e juntar todos. Pobre, rico, negro, branco, azul, amarelo, bonito, feio, chato, legal. Todo mundo reunido no mesmo sentimento da unidade. O evangelho faz isso. Me une a pessoas que jamais eu me uniria nesse mundo. Mas o evangelho me une. O que é que essas pessoas fazem? Elas desunem. Elas têm prazer nisso. Por quê? Porque elas, enquanto o evangelho faz união, elas fazem um anti-evangelho. Eles são contra o evangelho. Anti-evangelho. Então, o anticristo, esses são anti-evangelho. Então, essas pessoas são pervertidas. É isso que Tito está dizendo. São pervertidas. Vivem pecando, olha o que o texto continua dizendo. Vivem pecando e por si mesma está condenada. Então, provavelmente, essa pessoa nem crente é. Então, meu velho, se você foi lá, conversou, e a pessoa não te ouviu, não está nem aí, está ignorando, não quer parar com aquele comportamento, então provavelmente essa pessoa nem crente é. Porque o crente, ele vai querer vencer as barreiras que o evangelho vence. O descrente não, ele quer botar paredes na frente. Ele quer botar muros na frente. Então ele não entendeu o evangelho, provavelmente nem crente ele é. Pastor, isso acontece só aqui? Não. Lá em Romanos 16, 17. E a gente vai fechar com Romanos 16, 17. E aí eu vou só ler o final da carta, só para a gente ter Romanos 16, 17. Ele diz assim, ó.
E rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 16, 17, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, ou seja, divisões, né, dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Agora ele está dando aqui num contexto mais daqueles que ficam provocando murmurinhos na doutrina, divisões, dissensões, discussões, brigas nas doutrinas, né, tentando dividir o povo. Desviai-vos deles. Então não é só uma coisa lá de Tito. E aqui ele finaliza a carta dizendo: quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Então, primeiro ele disse: olha, quando eu for a Nicópolis, quando Ártemas e Tíquico for até aí, vá com eles até Nicópolis, porque eu vou estar lá. Então ele está dando algumas orientações a Tito. Ajude também Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, ou seja, 2 mestres da lei. Ajude eles para que não falte nada para eles na viagem. Ou seja, eles iam viajar e Tito também tinha que dar um cuidado missionário a esses homens. Verso 14. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras. Ou seja, quanto aos nossos, quanto aos cristãos, né, da comunidade, aprendam a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos, ou seja, não deixem de ter frutos com as boas obras que eles praticam. Verso 15, todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Então, irmãos, isso é importante da gente refletir. Só fazer uma aplicação rápida aqui, é que, primeiro, irmãos, a gente precisa sempre ter um espírito de pregar o evangelho como aquilo que há de mais importante. Combater as heresias no sentido de fazer com que as pessoas convertam-se dos seus maus caminhos. Se elas não se converterem dos maus caminhos e eu perdi o argumento, vamos dizer assim, a pessoa saiu achando que está vitoriosa, beleza, vá lá, meu irmão. Se você quiser saber por que eu creio assim, eu estou aqui para te ajudar. Mas eu não estou interessado em ganhar o argumento, estou interessado em ganhar a pessoa. Obviamente, ganhar a pessoa só se ganha se a pessoa compreender o seu argumento. Isso é óbvio, né? Se você perdeu o argumento e a pessoa disser, não, mas eu me entrego a Cristo. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas não significa dizer que se você ganhar um argumento, você ganha a pessoa. Porque dependendo da maneira como você argumenta com violência, a pessoa ela vai se afastar ao invés de se aproximar. Então, sempre deseje em Cristo ter sabedoria para atrair as pessoas para o Senhor Jesus. Não sendo, passando a mão no pecado, mas também não sendo alguém agressivo contra pessoas. Seja agressivo contra o pecado, não contra pessoas. Certo? Aprenda a fazer essa separação. E também não seja uma pessoa que provoca divisões, que provoca grupos. Não seja isso, porque se você for isso, você provavelmente está condenado. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Se você, por acaso, está tendo esse comportamento, então arrependa-se do seu pecado enquanto há tempo. Busca o Senhor Jesus para que Ele transforme o seu coração em uma pessoa que derruba muros e não levanta muros. Não seja um anti-evangélico. Seja um evangélico. Aquela pessoa que prega o Evangelho. Então, Deus abençoe. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Estou olhando aqui, irmãos. Não chegou nenhuma pergunta aqui no grupo de mídias. Também deu para eu dar uma acompanhada aqui. Não vi nenhuma pergunta. Se você tiver perguntas, pelo menos até 8h45, agora é 8h38, estou aqui para responder as perguntas dos irmãos relacionadas ao nosso estudo de Tito. A gente vai ficar fazendo assim, vamos tentar se habituar para essa live ser mais que uma aula, certo? Mais ou menos que uma aula e que vocês possam interagir, participar também. Deixa eu ver só os irmãos que estão andando aqui. Amém. Maria, Carmen, nossa irmã Terezinha também. Temos aqui Maria, paz do Senhor. Irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos perguntas aí, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a interpretação que a gente fez aqui? Fiquem à vontade. O objetivo aqui realmente é a gente ter uma aula. Eu sei que normalmente a gente não tem feito isso, né? Então, provavelmente você não tem o costume aí
de tomar anotações, de fazer perguntas, mas aproveite esse momento aí para você fazer perguntas sobre o que a gente estudou hoje aqui, e a gente está aí para, naquilo que a gente souber, estar respondendo aos irmãos. Fechamos hoje o livro de Tito. Lembrando, aí você diz, pastor, e amanhã? Eu vou falando algumas coisas, enquanto vocês aí, que tiver pergunta, vocês vão escrevendo aí as perguntas de vocês. Amanhã nós não teremos essa live aqui, certo? De estudo bíblico, de estudo expositivo. Amanhã, às 7h30 da noite, a gente vai ter no Facebook da Igreja Batista da Graça, a gente vai ter uma live do 18º aniversário do Ministério com Surdos da nossa igreja. São 18 anos que a gente está trabalhando com surdos na nossa igreja. Então, a gente vai... tem surdos que estão lá no ministério, vão estar participando do ministério, praticamente eles cresceram dentro da igreja, da nossa igreja, e hoje, com muita alegria, a gente está aí completando 18 anos. Então, amanhã, de 7h30, eu vou estar pregando, trazendo uma mensagem. No sábado, vai ter um pastor surdo, que também vai estar pregando. Mas eu não entendo Libras. Não tem problema, a gente vai ter lá a versão voz, ou seja, vai ser traduzido para o português, para que você possa acompanhar a mensagem do nosso irmão, o pastor Fábio. Então, Fábio, isso, é o sinal dele. Fábio, beleza. Então, sábado também a gente vai ter, então sábado de 7h30 e amanhã de 7h30 a gente vai ter essas duas lives lá no nosso Facebook. Você que está aqui no Instagram, quiser saber onde é o Facebook da Igreja Batista da Graça, vai no link que está na minha bio, né, a bio, lá na biografiazinha no Instagram. Você vai lá no link, lá no finalzinho tem lá o Facebook da Igreja Batista da Graça. Amanhã também, de sábado, às 2h da tarde, não, às 3h da tarde, 2 ou 3, Michel? 3h da tarde. 3h da tarde a gente vai ter um estudo para mulheres. Minha esposa vai estar trazendo aqui o estudo para mulheres. E no domingo, às 10h da manhã, eu vou estar trazendo um estudo para homens. Ok? E no domingo, às 7h da noite, a gente vai ter a nossa live da nossa celebração de domingo. O nosso irmão Augusto, ele colocou aqui, estas discussões tolas estão relacionadas a políticas? Augusto, não, Augusto. Essas discussões tolas do texto aqui está relacionada, pelo menos assim, a gente não consegue entender claramente, eu não posso dizer claramente o que Paulo estava basicamente se referindo a questões tolas, né? Quando ele escreveu o que é que ele estava pensando especificamente nesse sentido. Mas a gente entende que toda essa lista, no verso 9, discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, ele chama de coisas inúteis. O que são discussões tolas? São discussões que não produzem algo bom, não produzem frutos verdadeiros. O que são frutos verdadeiros? São frutos eternos, certo? Por exemplo, se você for uma discussão política importante, discutir sobre aborto, é uma discussão política. É importante discutir. Então não é uma discussão tola. Então, se na internet você for discutir sobre esse tema, discuta sim, defenda o lado cristão, né, o lado ético cristão da coisa. Não é uma discussão tola, né, porque ela produz algo correto, concreto, real. Discussões tolas são aquelas discussões que você vê que não vai levar a lugar nenhum, que vai só fazer você gastar energia e que não vai promover o reino de Deus de maneira correta. Não vai promover mesmo o reino de Deus. Muito das discussões políticas estão nesse meio, né? Um exemplo, para tomar cloroquina ou não é para tomar cloroquina? Um exemplo. Aí tem gente, é para tomar, não é para tomar, é para tomar, não é para tomar. Então fica essa discussão tola, você perdendo o seu tempo numa discussão tola, sabendo que a discussão correta seria, primeiro,
é um medicamento. O medicamento, ele deve ser receitado por médico. Se o médico acha que pode receitar o medicamento, ele receite. Se ele acha que não pode receitar, ele não receita. É o médico quem tem que decidir isso. Certo? Então, um exemplo é esse. O médico é quem tem que decidir isso. Então, se vai ser receitado ou não vai ser receitado o medicamento, aí o médico ele vai assumir a responsabilidade. Então, eu, na internet, não tenho que estar discutindo se é para tomar, se não é para tomar. O que é que eu posso estar discutindo? De que quem tem que decidir isso é o médico, com base nos artigos que ele lê, com a responsabilidade médica dele, as autoridades, o que as autoridades definirem. É assim que tem que ser. Certo? Agora, eu ficar perdendo meu tempo, dando minha opinião como se eu fosse médico, é uma discussão tola. É política pura. Isso não vai ajudar em nada, não vai contribuir em nada. Vai ficar o lado da cloroquina versus o lado contra a cloroquina. Não vai ajudar em nada. Então, são discussões tolas. Às vezes, discussões importantes se tornam tolas quando você usa de tolice. Você usa de bobagem para discutir. De coisa inconsequente para discutir. Às vezes a discussão é tão importante, mas você fica com tolice, com bobagem, com besteira, discutindo um problema tão importante. Então é mais ou menos, creio que nesse sentido, né, Paulo diz a Tito, olha, evita determinadas questões que não vão produzir muita coisa boa na sua vida. Então, irmãos, fechamos o nosso tempo aqui. Deus abençoe. Amanhã, de 7h30, a gente tem nossa live do Ministério com Surdos, onde a gente vai estar no 18º aniversário e eu vou estar pregando aí para os irmãos. Então, compartilha, convida pessoas para fazer parte aí. Vai ser um congresso bem evangelístico. Então, a gente vai estar trabalhando por que é importante crer em Jesus, porque Jesus é o único caminho, coisas assim que são muito importantes para pessoas que não conhecem a Cristo, que precisam conhecer o Senhor Jesus. Então, Deus abençoe, obrigado a participação. Larissa, obrigado aí pelo apoio. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, 7h30. Até amanhã.